A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Eu sou o professor Paulo Kisse e neste vídeo eu desejo lhes falar sobre sustentando duas famílias, mesmo sendo fiel a uma única esposa. Eu tomo como base 1 João capítulo 2, versículos 15 ao 17. Eu vou contar aqui uma ilustração para vocês. Eu tenho um amigo que ele tem uma esposa há muitos anos, tem filhos com essa esposa, nunca traiu essa esposa, nunca adulterou, nunca desejou outra esposa, e ele a elogia publicamente, e ele a tem como preciosa na sua casa. Ele vive muito bem com a sua esposa. Só que tem uma coisa, ele sustenta duas famílias. Uma família é esta, que é a sua esposa e seus filhos, e a outra família eu vou falar para vocês no final desta ministração. Então assista até o final, você vai estar sabendo quem é essa outra família. Tá? Nós temos como modelo Jesus. Quem é Jesus e os seus discípulos, os discípulos de Jesus? Jesus é aquele que criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, que é trono, o Senhor Jesus, né? Principados, potestades. Ele estava lá com o Pai, junto ao Pai. Lá ele era chamado de palavra, ele tinha comunhão com o Pai. E os anjos o adoravam. Ali era um lugar de paz, um lugar de amor, um lugar de justiça, um lugar de alegria. Mas uma certa vez o Pai disse para ele: vai ao mundo para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então Jesus, em obediência ao Pai, deixou todo aquele status do céu e veio a este mundo. Veio a este mundo e se tornou se tornou homem, se tornou como um de nós, conhecendo uma coisa de cada vez e passando por todo um processo o mesmo que o ser humano passa. E ainda mais, ele se tornou servo, escravo, sendo obediente ao Pai em tudo, até a morte e morte de cruz. Depois do seu ministério, Jesus chamou 12 discípulos. Os 12 discípulos que Jesus chamou foi para que eles estivessem com Jesus e aprendessem de Jesus todos os princípios da palavra de Deus. Pedro e alguns outros discípulos tinham uma empresa de pesca. E quando Jesus os chamou, eles deixaram tudo para estar com Jesus. Mateus provavelmente tinha um emprego que ganhava-se muito bem como cobrador de impostos. Mas ele deixou tudo quando Jesus o chamou. Temos um outro exemplo em Atos do Apóstolo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem que era perseguidor dos cristãos. E ele, antes de se converter, ele era um fariseu. Ele tinha status religioso entre os fariseus. Ele também era reconhecido publicamente como cidadão romano. E então, quando Paulo reconheceu Jesus como Senhor, a partir daquele momento, ele deixou de ser influenciado pelas coisas que estavam ao seu redor, pela política ou pela religião, por qualquer outra coisa. E passou a seguir e obedecer a Jesus. A partir daquele momento, ele passou a estar estabelecido com seus valores, os valores do reino de Deus.
E ele, em Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8, ele disse: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, olha só, o apóstolo Paulo também seguiu as mesmas pisadas dos apóstolos de Cristo, dos 12 apóstolos de Cristo e do próprio Cristo. Ele então preferiu os valores do reino de Deus a qualquer valor deste mundo. Qualquer coisa que nós apegamos a partir do nosso exterior, do que está fora de nós, valores, tradições, aparência segundo este mundo, é abominação a Cristo. É abominação ao Senhor. Carro de último tipo, casas, né, de último tipo. Se isto for prioridade, isto é, vier de fora para dentro, não de dentro para fora, na direção e na comunhão, como fruto da direção e comunhão com o Espírito Santo, isto é status. Jesus não condena nós por ter, mas ele condena pela maneira e pela motivação que adquirimos as coisas. O que é que nos move para adquirirmos a coisa? Tantos querem manter a sua aparência, em manter o seu status. Trabalham de dia e de noite, finais de semana, prejudicam as pessoas nos seus negócios, passam as pessoas para trás para conseguir uma promoção ou qualquer uma outra coisa, ou receber uma comissão. Isto é abominação ao Senhor. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês perceberam? Que primeiro o espírito, depois alma e depois o corpo. É de dentro para fora. É o fruto do nosso relacionamento e a nossa intimidade com o Espírito Santo. Que nós, então, adquirimos alguma coisa ou que nós exercemos alguma função. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Espírito, alma e corpo. Em 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17, diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Nem o que no mundo há. Mas não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amados, que importante, não? Nós estarmos amando ao Pai, fazendo tudo de conformidade com o Pai, de acordo com a sua palavra.
Não somente para nós, o Senhor, o papai cuida de nós, mas para quê? Como demonstração do amor ao Pai. E aquele que faz isto vive para sempre. Não adianta mais nada você agradar a homens pela sua aparência, por aquilo que você não é. Mas o amor do Pai não está em você. O amor do Pai não permanecer em você. Lembra no começo que eu disse de um amigo meu que amava a sua esposa, que cuida dela, que a honra publicamente e também pessoalmente na sua casa, cuida dos seus filhos. Lembra-te? Mas que ele sustenta duas famílias ele sustenta, a sua esposa e seus filhos, e a outra família é o status. Ele trabalha de dia e de noite, sábado, domingo, para manter o status, manter a aparência, manter aquilo que realmente é exterior. Tem tempo para buscar Deus, não tem tempo para se consagrar, não tem tempo para nada. É um corre-corre tremendo. Então, gente, procure então estar com o Pai, ouvir a voz do Pai. Tudo aquilo que Ele tem reservado para você, que esteja acoplado, esteja relacionado com o seu dom. Se você ouvir a sua voz, Ele vai preparar todas as coisas, e tudo pertence a Ele. Vamos então fazer isto. Deus te ama muito. O nosso modelo é Jesus. Não é empresário, não é o fulano que tem isso, tem aquilo. O nosso modelo é Jesus, que deixou tudo lá no céu, todo status de Deus, para vir aqui como homem, como escravo. Nosso modelo também são os discípulos de Cristo, que aprenderam o caráter de Cristo, deixaram tudo. Empresa de pesca, emprego, para estar com Jesus, aprender de Jesus, e Jesus o supriu, e Deus supriu todas as suas necessidades. O nosso modelo é Paulo. Paulo disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E ele deixou todo status religioso e todo status político para estar obedecendo ao seu Senhor, ao seu único Senhor, Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você, a sua família e tudo aquilo que Jesus deu para você administrar como fiel mordomo. Deus abençoe. Amém.